A participação de José Maria Trindade aqui no nosso Jornal da Manhã. Zé Maria, qual o foco do Supremo nessa semana? Aliás, tem um julgamento importante do Supremo nessa semana, que começou com um protesto contra o ministro Gilmar Mendes. Não é isso, Zé Maria? É isso, muito bom dia. Olha, Tiago, o Supremo Tribunal Federal tem como a pauta ali da divisão. O plenário continua dividido, mas nesta quarta-feira, uma definição muito importante. É sobre o uso de dados do extinto COAF, da Receita Federal e do Banco Central. Esta decisão, uma canetada durante o recesso do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, paralisou inquéritos, processos e investigações em todo o país. Não se sabe exatamente quantos inquéritos, processos foram paralisados. A decisão do ministro Dias Toffoli interrompe uma tradicional consulta aos órgãos de informação para, então, a abertura dos processos. E depois se fazia o pedido à Justiça, de quebra de sigilo. Mas aí o ministro Dias Toffoli entendeu, pela primeira vez no Supremo, de que não poderiam ser usados os dados do COAF. A existência do COAF era exatamente para fornecer estas informações. E agora a situação ficou mais grave porque houve um grande comentário, uma grande repercussão com a decisão do ministro Dias Toffoli. Não foi um pedido, o juiz não pede, determina. Dias Toffoli determinou ao Banco Central o envio ao Supremo de todos os dados do COAF. Olha, Tiago, é muito dado. 600 mil movimentadores, ou seja, empresas, contas bancárias, estarão, a partir de agora, nas mãos do presidente do Supremo, Dias Toffoli, e também dos ministros. Mas uma pegadinha aí. O presidente do Banco Central enviou ao ministro Dias Toffoli a senha para acessar. Não existe mais aquela história de montar um documento muito grande, cheio de papel, e sim o acesso através dos computadores. E aí o seguinte, quem acessar cada dado, pode, o juiz determinou, mas quem acessar fica ali nos registros qual o CPF e CGC acessado e quem acessou. Esta é a pegadinha do Banco Central. O argumento do presidente Dias Toffoli é de que nesta quarta-feira haverá uma decisão importante e que os ministros precisam conhecer um mecanismo de como é esta comunicação do extinto COAF, da Receita e do Banco Central aos investigadores, Polícia Federal e Ministério Público. E a partir daí os ministros vão decidir. Então é o seguinte, eles vão decidir sobre um caso já formulado, que é a decisão do ministro Dias Toffoli, e também definir linhas para o futuro. Se houver uma decisão do Supremo contrária, haverá uma inviabilização de investigações financeiras, que é a grande novidade dos últimos 20 anos em busca do dinheiro roubado, ou mesmo de dinheiro de crime organizado. Não é um parâmetro internacional esse veto a investigações desse tipo. Se o Supremo decidir, aí o Congresso será desafiado a formular uma nova lei para ir atrás de corruptos e também os quadrilheiros, chefes de facção. Zé, ontem a gente viu aí aqui em São Paulo, aí em Brasília e em várias cidades do Brasil, um movimento pelo impeachment do ministro Gilmar Mendes. Você e eu sabemos que é difícil esse tipo de coisa prosperar no Congresso. Qual é a expectativa aí em relação ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre? Ele deve responder a isso ou vai só ignorar e manter engavetando todos os pedidos de impeachment, Zé? Pois é, vai manter engavetando. Olha, Vera, a simples manifestação é uma grande novidade. Ninguém nunca se preocupou muito com a situação do Supremo, com os ministros do Supremo, e agora esse é um assunto popular. Já existem mais de 2 dezenas de pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Toffoli e Gilmar Mendes são os campeões, assim, de uma maneira muito avassaladora, os campeões disparados de pedidos de impeachment. E o que o presidente faz? Ele não despacha. Porque se ele negar ou aceitar, o assunto vai para o plenário. E ele não nega e nem aceita, ou seja, como você disse, engaveta. Só que cresce no próprio Senado Federal uma pressão muito grande, primeiro do grupo Muda Senado, e agora já está aumentando, para que o presidente despache e que o plenário do Senado Federal possa decidir. Vera, a pressão está tão grande que não está longe o dia em que o plenário do Senado vai analisar o primeiro pedido de impeachment do ministro do Supremo. Não sei se
vai aprovar, mas pelo menos analisar, né? Trazer um pouco para a realidade essas figuras que parecem tão distantes do mundo, né? Um patamar ou dois acima da realidade. Zé, político morre de medo de manifestação de rua, morre de medo cada vez mais de pressão popular via as redes sociais, porque está sempre de olho na próxima eleição. E qualquer movimentação popular nesse sentido acaba estragando, acaba atrapalhando uma tentativa de se reeleger para o mesmo cargo ou eleger para um outro cargo. No caso dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que são nomeados e ficam ali até serem forçados a se aposentar ou decidir sair antes. Essa pressão popular, como uma manifestação como ontem, incomoda ou tanto faz? Incomoda, e essa é a novidade. Eu ouvi de integrantes do Supremo Tribunal Federal de que o presidente Dias Toffoli, esta foi a frase, está tentando se acertar. Ele conversa, ouve e está realmente preocupado com a imagem do Supremo Tribunal Federal, que está indo aí para situações perigosas, que pode, inclusive, essa pressão, Bruno, levar o plenário do Senado a votar só a simples decisão. Veja bem que o Supremo está num patamar diferente. A simples decisão de julgar o ministro do Supremo já é considerado como, olha, uma grande agressão para os ministros do Supremo, para se ter uma ideia. Então, ele está preocupado, sim, isso está preocupando muito e, principalmente, incomodando os ministros que, por onde passam, são julgados e apontados, e isso está incomodando. Então, a pressão popular está atingindo, sim, o Supremo Tribunal Federal. Agora, só responde um minutinho, Zé. Como que está a reforma tributária? Como andam os debates em Brasília? Pois é, tem novidades, né? Existem 2 projetos, um da Câmara e Senado, isso é antigo. A novidade agora é que o presidente Jair Bolsonaro bateu o martelo ali, uma nova reforma tributária, vai apresentar em 4 etapas, e isso é muito importante, esse fatiamento da reforma tributária, e sem a CPMF o governo não quer ouvir falar, mas deixa aí, se o Congresso quiser, é que acrescente para um ou outra situação a cobrança do tal imposto de movimentação financeira.